Eu fiquei pensando antes de começar a gravar esse vídeo como eu ia descrever esse apartamento e eu acho que ele é o famoso apartamento neutro com alguns pontos de cor. Muita gente descreve o apartamento dos sonhos para mim desse jeito, mas ele é muito mais do que isso. Ele tem uma varanda enorme onde a gente conseguiu colocar área de trabalho e uma mesa para até 8 pessoas, fora a lavanderia, uma cozinha bem espaçosa, um sofá de 3 metros com chés, lavabo, suíte, e um quarto que a gente montou como um quarto de hóspedes e também um espaço para home office. Então, vamos de tudo. Antes de começar o vídeo, já faz o seguinte, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda e vai deixando as suas dúvidas aqui nas perguntas enquanto você for assistindo o vídeo. Já pode ir deixando também o like, compartilhando com outras pessoas que amam decoração igual eu e você. Esse aqui é o visual de quando você entra no apartamento. Faz uma super diferença você integrar, né, a varanda com a sala. Você já tem um visual que vai até lá no fechamento de vidro. Então a gente tinha duas opções aqui de disposição do sofá. Ou eu colocava o sofá aqui, ó, de costas para a cozinha. Seria o mais óbvio, né? Criar um painel lá. Já que eu tenho uma grande parede, colocar a televisão, poderia colocar uma estante. Ou se não, como a gente fez. E por que a gente fez dessa maneira? Essa integração aqui com cozinha também é muito gostosa, né? Eu consegui visualizar toda a cozinha, poder estar trabalhando ali, interagindo mais com as pessoas. Quem está aqui não está de costas, né? E aqui da cozinha também, por mais que eu esteja trabalhando ali, eu tenho uma visão boa da televisão. Então a gente fez isso, é um sofá modulado, de 3 metros, com uma chaise ali na ponta, e aí eu dispus duas poltronas aqui, uma poltrona mais magrinha, né, com um pé metálico, preta, e aqui uma poltrona um pouco mais cheinha, toda estofada até o piso, nesse tecido super gostoso, um tecido clarinho. Eu acho que assim, a grande estampa, né, a grande informação que a gente tem aqui em termos de tecido e revestimento é esse tapete geométrico. Então, todos os elementos, os outros móveis, né, o sofá, a poltrona, as duas poltronas, as mesas de apoio, mesa de centro, são super básicas. O apartamento inteiro, só o banheiro do casal que tem um porcelanato diferente. Está revestido nesse porcelanato incrível, ele tem 1,20 por 1,20, tem uma cara de granilite em vários tons de cinza, o que deixa o apartamento também mais contemporâneo, mas super aconchegante. E aí a gente tem as paredes aqui pintadas num tom de off-white, não é um branco, e o nosso ponto de cor tá aqui, ó. A estante é uma estante de mercado, é uma estante de um estúdio que chama Estúdio Parrado. Aliás, tem um desenho muito legal, deixa eu mostrar para vocês, ó. Eles fizeram especialmente aqui para o nosso projeto, mas é muito simples. Você tem uma estrutura metálica presa direto na parede e essas prateleiras que são só encaixadas aqui em cima. Só que a gente criou aqui, fez uma pintura diferente que tá solta do piso, do teto e das duas laterais, formando como se fosse um painel verde por trás dessa estante verde. Então, essa pintura setorizada, né, esse retângulo, ele aumenta um pouco o tamanho da estante, ele deixa ela mais horizontal e chama mais atenção para ela. É o nosso ponto de cor. E aí a única parede livre, né, que acabou sobrando aqui na minha sala foi essa daqui. E a gente fez uma composição de quadros de tamanhos diferentes. Dá para ver que aquele grande, ele tá bem baixo, ele entra por trás da poltrona. Daí a gente tem o médio e os pequenos aqui. Então a gente tem uma composição, né, de todos esses pequenos que equilibram o peso desse grande. E aqui na ponta a gente colocou essa luminária articulada que também funciona para um abajur, principalmente por esse lugar aqui que vai ser com certeza o mais disputado do sofá. Como a nossa sala tem um layout meio quadrado, tá vendo? Ó, a gente tem um sofá aqui em L, né, por causa da chaise, eu tenho poltrona lá, poltrona aqui. Então existe realmente um centro da sala e aí fazia sentido a gente ter uma mesa de centro. Mas a gente usou um modelo que é pequeno, ele tem 60 centímetros de diâmetro e essa outra mesa aqui de apoio menorzinha fazendo uma altura, então é fácil de você puxá-la para perto do sofá quando você precisar de apoio. E essa composição aqui, ó, de mesa de centro é dica, tá? De como compor.
A gente tem 3 elementos diferentes nessa mesa de centro, com volumetrias diferentes, alturas diferentes. A diferença de alturas é muito importante. Então, ela tem essa peça de madeira mais baixa, mais redonda, o vaso médio e o castiçal. Antes de falar da cozinha preta, eu queria falar um pouco sobre essa escolha, porque muita gente acha que a cozinha preta vai ser uma cozinha muito escura, vai deixar o ambiente muito pesado. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que quando a gente tem uma cozinha completamente integrada com a sala, deixar ela toda num acabamento preto já vai fazer com que ela fique um pouco menos informal, menos uma área de serviço e mais uma área social, porque o preto tem essa capacidade de deixar a marcenaria ou deixar o ambiente mais elegante, mais arrumado. É o famoso pretinho básico que, né, salva qualquer look. Segundo, ter a cozinha preta não significa que a sua área de trabalho vai ser escura. Eu acho que é legal você fazer o que a gente fez aqui, equilibrar essa caixa preta que a gente construiu, desde a geladeira até a lave-seca, que eu vou mostrar aqui para vocês, equilibrar isso com uma bancada e com um frontão num revestimento claro. Aqui no caso a gente usou um quartzo. E a gente tem luz aqui por baixo desse armário. Então isso vai garantir que, independente da cor dos meus armários, eu sempre vou ter uma área de trabalho super iluminada. E por último, dizer que o preto, na verdade, já vai fazer parte da decoração da sua casa, você querendo ou não, porque existem muitos elementos que já são pretos. Por exemplo, a televisão. Quando ela está desligada, ela é um grande quadro preto pendurado na parede. Existem muitos detalhes de luminárias, de bancos, pés de cadeira, mesa de apoio, os próprios eletrodomésticos, os utensílios de cozinha, que também são dessa cor. Então, fazer a marcenaria nesse tom ebanizado, aqui a gente usou um laminado com cara de madeira ebanizada, vai fazer uma ligação com esses outros elementos. E eu acho que a última dica legal de falar é essa também. Ao invés de você usar um padrão de MDF preto liso, buscar algum preto que tenha alguma textura, que é o nosso caso aqui, né? É um padrão madeira ebanizada. Então você consegue ver os veios, mas eles são pretos. A gente começou desenhando essa marcenaria aqui da seguinte maneira: a gente pegou o pé direito que a gente tinha na varanda, que quase, acho que 100% das vezes, assim, quase 100%, ele é mais baixo do que o pé direito que você tem na sala. E aí a gente criou uma marcenaria que parte daquela altura lá e vem até o limite que eu preciso para abrir a minha porta. Então primeiro eu fiz o volume da geladeira, encaixar a geladeira também, deixa ela mais organizada, integra ela um pouco mais com esse bloco aqui. Ali em cima a gente fez um nicho e dentro desse grande nicho aqui a gente fez então a bancada no quartzo, né? A gente tem essa área úmida aqui, a bancada, e a área seca. E esse quartzo ele sobe em todo esse frontão e eu tenho uma iluminação, né, que lava toda essa bancada aqui. Então isso vai fazer com que essa área de trabalho fique super clara. E aí a gente acabou usando acessórios pretos para conversar com essa marcenaria também. A torneira toda preta, os acessórios, um eletrodoméstico que a gente colocou aqui. Aí eu tenho porta, gavetas, forno, os queimadores. E vocês viram que essa parte aqui de cima, ó, é um revestimento que a gente nunca tinha usado e eu adorei o resultado. É uma fórmica padrão aço inox, que dá uma cara também mais moderna. A profundidade dessa bancada continua aqui nessa parte da varanda. E aí aqui a gente tem várias coisas acontecendo. Essa profundidade é menor, porque aqui a gente tem um shaft. Tá vendo, ó? Essa profundidade é enorme e aqui a gente tem uma profundidade menor. Então a gente deixou um programa aqui de nichos. Eu tenho utensílios de cozinha, uma luminária muito linda, que um cara chamado Maurício Arruda desenhou para Tokstok, luminária mínima aqui. A gente criou esse nicho, né, um bar. Eu ainda tenho uma porta aqui, ó, uma porta de armazenagem, e eu tenho esse armário aqui, ó, essa porta de abrir, que na verdade é onde está vassoura, rodo, balde, é aquele armário alto que eu preciso para a área de serviço. E essa porta é uma porta que está em branco, ela tem duas texturas, a gente deixou liso a moldura e aqui ela tem uma textura bem fininha, como se fosse um tecido. E aí o que ela faz? Ela esconde o nicho do bar e aquele nicho do armário alto, vertical, e ela mostra a minha lavanderia. Então, quando eu estou trabalhando aqui,
eu tenho armário aqui embaixo, aí eu tenho tanque, uma boa bancada, na verdade, e essa bancada e esse frontão tem exatamente o mesmo acabamento da cozinha, para configurar tudo isso daqui como um bloco mesmo de verdade. E aí, essa marcenaria termina nesse alinhamento aqui, porque se eu tiver, por exemplo, uma persiana rolou alguma coisa, eu tenho espaço para passar aqui no meu guarda-corpo. E aí vamos falar dessa varanda, que tem esse forro de madeira, e agora eu vou lá fora no stand explicar para vocês que isso aqui faz parte de um elemento da fachada do edifício. Ó, aqui a gente tem uma vista do stand, e como a gente está numa esquina super movimentada, a gente criou uma espécie de uma praça com todos esses bancos. Mas o que eu quero mostrar é a maquete aqui para vocês entenderem por que o nosso forro dentro do apartamento tem aquele aspecto amadeirado. Na verdade, é um elemento de fachada. O prédio tem várias configurações de plantas diferentes. Ele tem um formato meio em Y, assim. E a gente tá fazendo um decorado aqui, ó, no apartamento de final 2, nos apartamentos de final 2. Esse elemento amadeirado, ele começa aparecendo na fachada. E aí, ó, tá vendo? Ele vira pela parte de baixo, fazendo o forro do próprio apartamento. Voltando aqui para o nosso forro, vou aproveitar e falar da iluminação. Bom, aqui a gente tem a mesa de jantar, que eu já falo dela. A gente colocou esse pendente linear. A gente usou esse mesmo desenho de luminária para os spots aqui, ó. Alguns spots aqui da nossa área social. Ele é um tubo bem fininho, com uma luminária de LED embutida. E por que a gente usou esses spots aqui? Porque os elementos que você tem na estante, eles são elementos que vão mudando com o tempo. Então é legal que você tenha pontos que são direcionáveis para você conseguir mudar, né, o foco daquilo que você quer mostrar. Aqui na frente desse armário a gente tem spots embutidos, a gente colocou alguns também nessa área aqui e a gente adotou nessa parte da casa os acabamentos todos pretos para eles combinarem entre si. Então, bom, vamos falar dessa mesa aqui. Ela é uma mesa que cabe até 8 pessoas. É uma mesa que a gente fez com 2,20 metros, ela é desenho do escritório. Eu sei que vocês vão me perguntar o nome dessa pedra. Tá rolando um mega movimento de usar de novo esses granitos, né, que a gente não via mais muito na decoração. Esse aqui é o Alasca, ou senão o Branco Nepal. Cada marmoraria chama de um jeito. A gente fez um desenho bisotado, tipo aquele desenho da mesa Saarinen. Os pés são em madeira. E aí a gente tem desse lado aqui do sofá, a gente colocou um banco. Então o próprio encosto do sofá funciona como um encosto para esse banco. E desse lado a gente colocou 3 cadeiras. Deixa eu explicar primeiro o que está acontecendo aqui em termos de arquitetura. Essa chapa perfurada aqui é um espaço reservado para a construtora, para as condensadoras. Então, aqui eles fizeram perfurado para o visitante conseguir ver, mas idealmente isso seria uma tampa fechada, existe uma grelha ali voltada para a fachada e aqui que ficam as condensadoras. Então você não perde, né, necessariamente isso daqui, porque aqui a gente está representando que você pode ter, por exemplo, paisagismo. Aqui ainda consegui colocar uma mesa de trabalho com tampo de madeira também, uma cadeira de escritório, essa cadeira que eu falei que poderia estar aqui, ó, então é mais um assento para essa mesa, ou seja, cabe bastante gente. E a gente fez uma mesa que poderia inclusive ser maior, esse tampo poderia vir mais para cá. Mas a gente criou um outro momento aqui de estar com a mesma mesa de apoio que a gente tem ali na sala, ó. E aí, saindo aqui da sala, a gente entra nesse corredor, tem o quarto do casal, tem esse quarto de hóspedes, um banheiro que também funciona como um lavabo, e o quarto casal é uma suíte. Falar um pouco sobre a escolha dos revestimentos de banheiro. Olha, eu já fico completamente perdido com a quantidade de possibilidades que a gente tem na hora de escolher os acabamentos da nossa casa. Mas tem uma coisa que acho que eu já falei aqui no canal, mas eu acho que é importante e a gente fez aqui nesse apartamento. A gente tem 2 banheiros que tem um certo padrão entre eles. Então, na hora de escolher os revestimentos, é mais legal você escolher um acabamento que você goste e a partir dele usar tonalidades diferentes do mesmo acabamento do que cada vez que você começa a fazer o projeto de um banheiro, você começa escolhendo os revestimentos do zero. Isso vai fazer com que o apartamento também fique menos com um cara de showroom, né? Um showroom de materiais,
e que você crie uma unidade. Eles não vão ser iguais, com certeza eles têm plantas diferentes, eles vão ter cores diferentes, mas eles têm alguma similaridade entre si. Isso serve para os acabamentos, serve para as pedras e também serve, né, para a bancada, por exemplo, e também serve para os metais e para a iluminação. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Esse banheiro aqui, ele funciona como lavabo e também funciona como o banheiro desse quarto hóspedes escritório. E aí o que eu queria falar sobre os revestimentos é o seguinte, vocês vão ver que no banho do casal a gente também tem um 20x20 dentro do box, só que numa outra cor. A gente também tem uma serralheria colorida, né, que dialoga com alguma cor, alguma marcenaria, e a gente também tem esse espelho num formato que vai lembrar esse, já vou dar um spoiler aqui, ó. É diferente, mas é muito parecido, a luminária, a cuba de embutir e os metais. Então a gente repete vários elementos e isso faz com que você consiga uma unidade quando você tem banheiros que na verdade estão tão próximos, né? Banheiros diferentes, de usos diferentes, sem a sua casa ficar parecendo um showroom. Bom, vamos falar do projeto. A gente fez um banheiro com esse arco, olha que legal. E ali, ó, onde eu não tenho espelho, eu coloquei a arandela. Fizemos esse nicho aqui, um nicho aberto, né? Que poderia ter porta também. O para-ducha, porque a gente está falando de apartamento decorado. O nicho, tanto nesse banheiro quanto no outro, a gente usou da mesma pedra. E a gente está usando uma pedra que quem é das antigas vai saber reconhecer essa pedra. Ela chama Travertino Romano Nacional. É um travertino nacional, parecido com um travertino romano, né, o romano importado, mas esse daqui é uma pedra que, se eu não me engano, é do Ceará. E é uma pedra linda, que tem uma cor maravilhosa. Outra coisa que tem uma cor maravilhosa é esse tom de parede. Eu amei essa cor, eu nunca tinha usado. Chama Bronze Milão, é uma cor da Coral. E ela tem um leve rosado, é um bege rosado e ficou muito bonito. O piso a gente entrou mesmo. Como é um lavabo, eu gosto de usar o mesmo piso da área social, que aqui acaba tendo visitas. A gente fez também um detalhe de serralheria igual ao box aqui para o gabinete e as portinhas de madeira. Esse quarto aqui, eu estou muito apaixonado por ele, eu adorei a solução. A gente pensou num quarto de adolescente, não é um quarto de criança, mas que também pudesse ser um quarto de hóspedes. Então, ao invés de a gente ter aquela cama super tradicional, o que a gente fez? A gente pegou a cama, encostou nessa parede e fez uma marcenaria que abraça essa cama inteira. Então é uma cama planejada, ela vem aqui, faz uma caixa encostada nessa janela, se transforma numa bancada de trabalho e entra dentro desse volume aqui, que poderia ser um armário. A gente representa os armários abertos, mas eles têm a volumetria, vocês vão ver que vai acontecer a mesma coisa no casal. Mas, se não for um quarto, se for mais um ambiente de trabalho, ou se não só um quarto de hóspedes, esse desenho de serralheria super resolve aquela hospedagem mais curta. Então você tem lugar para abrir a mala, lugar para colocar algumas roupas, e tem muita área para trabalhar também com mais privacidade, porque o nosso ambiente de trabalho na varanda está completamente integrado com sala de jantar. Uma cadeira, a gente usou um tapete redondo de sisal, que também é um tapete bom para deslizar a cadeira. Essa obra é de uma artista que chama Luisa Bianchetti, e isso aqui é pintado à mão. É um tecido, é um canvas, tá vendo? O tecido é um algodão cru, e essas linhas são pintadas à mão. É lindo o trabalho dela. E essa obra serviu um pouco como ponto de partida das cores que a gente ia usar aqui. Então a gente sabia que a gente queria trabalhar com azul, com esse tom de cru. Aqui as paredes estão pintadas de branco, ó, dá para ver a diferença. E ela foi fixada assim, ó, a gente colocou só 2 pregos na parede e aí prende com esse ilhós. E aí foi por isso que a gente trouxe um pouco essa pegada de azuis para alguns elementos da decoração. Uma dica também de fazer composição de almofadas. A gente queria almofadas azuis, então você tem uma lisa, você tem uma listrada que mistura a cor da lisa e uma cor neutra, então pode ser branco e azul, poderia ser preto e azul, poderia ser cinza e azul, e depois uma textura menor nesse mesmo tom de azul. Então você tem texturas diferentes, todas da mesma cor,
E esse tom de azul aqui também super conversa com mescla, porque ele tem uma coisa meio acinzentada. Então é uma maneira de você fazer uma composição de almofadas decorativas para o sofá e que funcionam. E nessa parte aqui de cima, que está toda aberta, a gente também colocou caixa, planta. E aqui, como era um quarto mais com cara de escritório, mais quarto de hóspedes do que um quarto de dormir mesmo, a gente também usou uma persiana metálica, tá vendo? Ó, horizontal, bem fininha, preta, que dá essa pegada um pouco mais industrial, mais uma área de estar, na verdade, mais uma área de trabalho do que uma área de dormir. Esse é o quarto do casal e nesse ambiente aqui a gente pintou as paredes nesse tom de um bege bem clarinho, para trazer um pouco mais de aconchego para o quarto mesmo, né? Deixar ele mais tranquilo, mais calmo. E a gente tem cor também. A gente fez esse painel aqui, que também funciona como uma cabeceira nesse tom de verde, e a gente tem a coxa no mesmo tom. Na verdade, essa cabeceira é um painel dividido em 4 peças independentes. Foi super fácil de executar. A gente fez esse apartamento aqui muito rápido. Então a gente precisava de soluções também fáceis de ser montadas. São 4 painéis independentes. Esses painéis aqui atrás da cabeceira da cama, atrás da mesa de cabeceira, na verdade, vão até o piso. E esses 2 painéis na largura da cama, eles terminam antes. Isso é uma dica legal, porque às vezes você não quer perder esse espaço aqui, ó, entre a cama e a parede, né, empurrando a cama para frente por conta da cabeceira. Então a gente terminou o painel mais ou menos na altura onde começa os travesseiros, que é 60 centímetros aqui pra gente. Então eu tenho esse rolinho aqui, eu tenho esse jogo de lençol que faz parte do elástico e do sobrepor. Aí a gente comprou 2 capas e 2 decorativas. E daí tem essa manta também, um jeito fácil também de arrumar a cama. Esse painel aqui, ele tá com uma altura de 1,50, tá? Ó, nesse projeto a gente usou também simétrico, as 2 mesas de cabeceira são iguais, elas são os elementos de madeira do quarto, e a gente também usou 2 pendentes iguais que vem do teto, aquela dica para liberar mais espaço. A única assimetria que a gente tem aqui é esse quadro que a gente jogou um pouco mais para a direita, para criar uma composição aqui, né, não ficar tudo simétrico, mas você poderia, por exemplo, ter um par de quadros, um outro aqui, se você não gosta dessa composição assimétrica, você poderia ter um grande quadro, aquela regra que eu falo que são os 2/3 do elemento que você tem embaixo. Então se a nossa cama aqui tem 1,40, seria legal que o seu quadro tivesse mais ou menos por volta de 1 metro, 90 centímetros, um quadro na horizontal. Em apartamentos decorados, a gente costuma fazer o armário aberto para dar uma amplitude maior para o espaço, mas ele precisa ter, em termos de volume, a mesma proporção de um armário normal para mostrar que realmente é possível ter um armário aqui. Então ele tem 60 centímetros de profundidade no L, só que ele é todo aberto. E ele é uma mistura de serralheria, nesse mesmo tom da parede, a gente fez uma serralheria bem fininha bege, com marcenaria também nesse tom numa laca. Agora, uma coisa legal que dá para fazer, independente se suas portas forem abertas ou fechadas como a gente tem aqui, é criar essa espécie desse biombo de serralheria que a gente fez para dar um pouco de privacidade também, né? Mas também ajuda na hora de se vestir. Qual foi a ideia aqui, ó? Você tirar esse cabide aqui e aí, deixa eu virar aqui, e aí conseguir pendurar aqui. E aí você consegue, por exemplo, deixar a roupa que você vai usar no dia... Funciona como se fosse um cabideiro, né? A roupa que você vai usar, o look que você vai usar no dia seguinte, você consegue deixar pendurado. Você pode deixar pendurado acessório também. Então, é uma maneira de também otimizar esse espaço aqui, né? Que você tem, que delimita essa área de se vestir da área de dormir. Você não precisa usar um tapete igual a gente fez aqui, enorme, porque grande parte do tapete acaba ficando debaixo da cama. Às vezes não é muito simples de limpar também, porque você precisa levantar a cama e ao mesmo tempo puxar o tapete. Mas essas são as medidas ideais para o tapete em volta da cama. Eu tenho 50 centímetros nas 2 laterais e também na frente. Eu acho que esse tapete aqui acabou ficando com 2,5 por 2,5 ou 2,5 por 3, eu acho que ele tem. E ele tem uma textura super bonita. Ele combina cinza com esse tom de bege e fica super gostoso, super aconchegante, mesmo que você tenha porcelanato no restante do quarto, tá vendo? Esse banheiro foi o único ambiente do apartamento inteiro que a gente usou um porcelanato diferente, a gente não quis entrar com o mesmo porcelanato.
A gente tem uma cerâmica parecida com a cerâmica ali do banheiro lavabo, uma 20x20, só que aqui ela tá nesse tom de verde bem clarinho. É muito linda, muito lindo esse tom aqui, ó. Não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas ele é um menta bem clarinho. E a gente fez um frontão alto para essa pia, ó, que ele entra, na verdade ele tem exatamente esse corte, ele não vai até aqui, mas ele entra acompanhando o desenho aqui do espelho, e aí a gente fez o tampo da bancada no mesmo material. Esse aqui é um granito andorinha, que tá levigado, então ele tá um pouco mais fosco. A gente fez o nicho do box também no mesmo material. Aí a gente tem aqui um rodapé um pouco mais alto e a mesma pintura do lado de fora do box que a gente tem dentro do quarto. E aí o espelho é um espelho armário, a gente tem duas portas de abrir aqui e tem essa parte curva que é uma parte fixa. E lá na ponta é a mesma arandela que a gente usou no outro banheiro, só que aqui ela está fixada diretamente sobre o espelho. E a gente tem esses detalhes em preto, que a esquadria, as esquadrias também, todas as janelas aqui são pretas. Então a gente acompanhou um pouco também essa linguagem aqui, a gente fez o box em serralheria, um para-ducha, né? Porque é apartamento decorado, a gente não tem a porta do box. E o gabinete do banheiro também é a mesma coisa, a gente fez o gabinete também em laminado preto. Antes de ir embora, faz o seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários qual a ideia, qual é a dica que você vai aproveitar desse vídeo para sua casa. Antes de ir embora, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha, que é a coisa mais importante aqui desse canal. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que gostam tanto de decoração como eu e você, tá bom? Um beijo!